Segunda reflexão. A rejeição não determina sua identidade. É comum sucumbir à falácia de que ser rejeitado é um atestado de insuficiência. Afinal, a lógica simplista sugere que, se você fosse realmente capaz, o êxito teria sido alcançado. Correto? Todavia, essa é uma interpretação severa e inverídica que internalizamos. Considere um artista plástico cuja obra é declinada por uma galeria. Tal recusa invalida o mérito de sua arte ou meramente indica uma inadequação àquele ambiente específico, naquele instante particular. As rejeições vivenciadas operam de forma análoga. Frequentemente, a questão central não reside em você, mas sim em circunstâncias, contextos ou predileções alheias. Reflita sobre exemplos práticos. Uma rejeição amorosa significa que você é indigno de amor? Ou, quem sabe, a outra pessoa não possuía a sensibilidade para reconhecer suas qualidades? Um não jamais define sua essência. Ele tão somente espelha o ponto de vista do outro, muitas vezes restrito. Sugiro um exercício. Elabore um inventário de seus atributos positivos. O que o torna um indivíduo singular? Diante da rejeição, recorra a essa lista. Tenha em mente que seu valor intrínseco prescinde da aprovação externa. Ele reside em você, independentemente de quem o perceba. Você transcende suas rejeições. Você não se resume aos nãos que escutou. Você é a soma de todas as suas afirmações perante a vida, os obstáculos e, primordialmente, perante si. Cada negativa recebida é apenas uma lauda na narrativa de sua existência, e não o título que a define por completo. Pense bem, quantas vezes uma aparente derrota por rejeição se revelou um desvio de rota providencial? Um relacionamento mal sucedido pode ter elucidado suas verdadeiras necessidades afetivas. Uma demissão pode ter descortinado oportunidades muito mais promissoras. As rejeições não depreciam seu valor. Elas apenas sinalizam que seu foco estava direcionado ao lugar equivocado. Portanto, respire profundamente e entregue-se ao fluxo dos acontecimentos, pois cada porta que se cerra o conduz a uma senda ainda invisível aos seus olhos. E ao alcançá-la, você compreenderá que todos aqueles nãos eram, na verdade, o universo sinalizando: acalme-se, o melhor ainda está reservado. Terceira lição. Converta a rejeição em mestra. Toda experiência de rejeição traz consigo um aprendizado latente. É análogo a receber um guia prático para o fortalecimento e o aumento da resiliência. Contudo, frequentemente negligenciamos essa chance por estarmos excessivamente concentrados no sofrimento. Visualize um desportista após uma derrota. Ele tem a opção de se entregar a lamentações ou de examinar as falhas e intensificar sua preparação. A rejeição em sua trajetória opera sob a mesma lógica. Ela lhe sinaliza algo. Talvez um campo para desenvolvimento pessoal, uma rota que necessita de correção ou mesmo um aspecto que precisa ser abandonado. Suponha, por exemplo, uma recusa em um processo seletivo profissional. Em lugar de questionar por que não fui adequado, indague: que ensinamentos posso extrair daqui? De que forma posso aprimorar minhas competências ou direcionar minha busca para vagas verdadeiramente alinhadas ao meu perfil? Essa alteração, no ponto de vista, transmuta a rejeição de adversária em colaboradora. Os pensadores estoicos defendiam que os obstáculos são, na verdade, chances veladas. Você está aberto a perceber a rejeição sob essa ótica? Que mensagem ela pode estar tentando lhe transmitir agora? Cada vez que a vida lhe apresenta uma recusa, ela lhe proporciona uma instrução gratuita sobre sua identidade atual e seu potencial futuro. A pergunta crucial é: você se dispõe a absorver esse conhecimento? Pois o processo de aprender nem sempre é cômodo. Por vezes, requer que se encare facetas de si que preferia ignorar.
Em outras ocasiões, impulsiona-o para fora da área de segurança, incentivando a experimentação do novo. Rejeições não são barreiras intransponíveis, mas sim superfícies refletoras. Elas espelham suas incertezas, seus receios e, inclusive, suas virtudes. Indicam onde o crescimento é necessário e o que deve ser descartado. E, fundamentalmente, revelam que o insucesso não é antônimo de êxito, mas um componente da jornada até ele. Assim, quando a rejeição se anunciar novamente, receba-a com interesse investigativo, não com temor. Questione: qual aprendizado você me traz? Pois cada lição assimilada hoje se converte em um recurso para edificar um futuro mais robusto e promissor. E recorde-se, a maior falha reside na recusa em aprender. Quarta diretriz: vigie as histórias internas pós-rejeição. A experiência da rejeição tem a peculiaridade de instigar nossa mente criativa. Num piscar de olhos, podemos nos ver tecendo elaboradas justificativas para o insucesso. Jamais serei acolhido. Meu destino é a solidão. Nada dá certo para mim. Contudo, será que tais enredos correspondem à realidade ou são meras construções mentais forjadas no ímpeto da aflição? Nossa mente tem uma propensão a preencher vazios, sobretudo quando confrontada com o sofrimento. Se alguém o rejeitou, é possível que você comece a conjecturar razões inexistentes. Quiçá essa pessoa enfrente seus próprios dilemas, ou simplesmente não haja afinidade entre vocês. A questão central é: você desconhece os fatos, e com frequência essas narrativas autoimpostas apenas agravam o quadro. Sempre que tais pensamentos emergirem, interrompa o fluxo. Interrogue-se: isto é um dado concreto ou uma mera suposição? Troque esses discursos internos negativos por declarações mais condizentes com a realidade. Afirme para si: este episódio foi penoso, porém não sentencia meu porvir. Muitas perspectivas positivas ainda me aguardam. Você é o protagonista e o narrador da sua trajetória. No entanto, muitas vezes permitimos que a rejeição usurpe a autoria, redigindo capítulos inverídicos. Nunca obterei êxito. Ninguém jamais me amará. Estou fadado ao fracasso. São inverdades que, de tanto serem repetidas, adquirem um verniz de realidade. Agora reflita sobre a possibilidade de reescrever esse roteiro. E se, ao invés de focar nos reveses, você começasse a elencar todos os acertos, cada triunfo, por menor que seja, cada instante de bravura, cada tombo, seguido de um reerguimento? Uma verdade fundamental é: você não se define pelos acontecimentos que o atingiram, mas sim pelas suas escolhas diante deles. Portanto, opte por construir um discurso que o inspire, que o impulsione, que o recorde de sua magnitude muito superior a qualquer revés. Pois, em última análise, a única chancela que verdadeiramente conta é aquela que você atribui a si. E você é merecedor de uma chancela de vigor, superação e destemor. Quinto princípio: fortaleça sua resiliência interior. O impacto da rejeição é atenuado quando se possui um alicerce interno robusto. Pense em sua felicidade como uma estrutura apoiada por múltiplos pilares. Se ela depender exclusivamente de um único suporte, seja um relacionamento ou uma carreira, a quebra desse pilar pode levar tudo ao colapso. Contudo, se você cultiva diversos sustentáculos, como laços de amizade, passatempos enriquecedores, profundo autoconhecimento e metas individuais, a estrutura se mantém firme, mesmo que um dos suportes ceda. O que lhe proporciona contentamento, para além das interações sociais, é a arte musical, a expressão escrita, a aquisição de novos saberes.
Este é o instante propício para dedicar-se a tais fontes. Estruture uma existência plena e multifacetada. Desta forma, ao surgir uma rejeição, ela será apenas um evento circunscrito em sua vida, e não a totalidade dela. Adicionalmente, nutra sua força mental. Dedique alguns momentos diários à meditação, à contemplação ou simplesmente ao recolhimento silencioso consigo. Quanto maior for sua solidez interna, menor será a influência do ambiente externo sobre seu estado de espírito. A rejeição fere com menos intensidade quando sua vida não orbita exclusivamente em torno da aceitação alheia. Reflita, ao edificar sua felicidade sobre fundamentos consistentes, suas paixões, seu amor próprio, seus vínculos afetivos genuínos, a rejeição pode abalá-lo, mas não o destruirá. É como uma embarcação em meio a uma tormenta oceânica. As ondas podem sacudi-la, mas não a farão naufragar se sua estrutura for resistente. E o aspecto mais notável é que essa fortaleza interior é acessível a todos. Não se trata de um atributo inato, mas de uma construção diária e progressiva. Inicie com passos modestos. Destine tempo para atividades que lhe proporcionem bem-estar, independentemente da observação externa. Desenvolva hábitos que o conectem com sua verdadeira essência. Pois, em última instância, a rejeição detém apenas a magnitude que você lhe confere. E ao aprender a depositar confiança em si, ao se descobrir como seu próprio refúgio, você percebe que a identidade de quem o rejeita se torna irrelevante. O que verdadeiramente importa é quem você opta por ser. E essa escolha é inalienável. Sexta, perspectiva. A rejeição como ponto de partida para o novo embora. A rejeição possa se assemelhar a um encerramento, ela, na realidade, frequentemente se revela um prelúdio velado. Rememore os episódios de sua trajetória em que um revés abriu caminho para algo significativamente superior. Seria esta situação atual o preparo do terreno para a fase seguinte da sua existência? Se a rejeição ocorreu no âmbito afetivo, aproveite este período para um mergulho introspectivo e um processo de redescoberta pessoal. Investigue novos focos de interesse. Dedique-se ao autocuidado. Permita-se viajar. Conecte-se com diferentes indivíduos. Caso o revés tenha sido profissional, encare-o como a ocasião ideal para reavaliar sua trajetória laboral e procurar uma atividade que genuinamente o inspire. Uma máxima estoica proclama, com simplicidade, que a adversidade desvela o caráter. Ao encarar a rejeição como um recomeço, ela cede o lugar de empecilho para se tornar um dispositivo de impulsão. Questione-se: que possibilidades se descortinam agora, antes imperceptíveis? De que maneira este não pode me conduzir a conquistas mais elevadas? A rejeição não o sentencia, ela o esculpe, caso você o consinta. Diante dessas reflexões, qual delas você se propõe a internalizar primeiramente? Que tal iniciar imediatamente o processo de converter o sofrimento em ímpeto, pois sua existência é merecedora de mais do que a negativa recebida. Ela anseia por uma profusão de sims. A rejeição assemelha-se a uma interrupção que o compele a iniciar uma nova sentença. Ela o instiga a erguer o olhar, secar as lágrimas e indagar: qual o próximo passo? Porque, por mais lancinante que seja, todo término contém em si a semente de um novo início. Considere as grandes sagas de êxito. Quantas delas germinaram a partir de um fracasso, uma recusa ou um instante de incerteza? Figuras notórias como Silvio Santos, que iniciou sua jornada como vendedor ambulante, superando inúmeros obstáculos até se consolidar como um proeminente empresário e comunicador. Ou Ayrton Senna,
que antes de alcançar o panteão da Fórmula 1 lidou com escassez de recursos e ceticismo de investidores, são exemplos de como reveses iniciais podem ser convertidos em alicerces para grandes feitos. E você, como reagirá a este momento? Permitirá que ele o abata ou o utilizará como catalisador para seu desenvolvimento? A verdade é que cada rejeição constitui uma oportunidade de se reconstruir, de se renovar, de encarar a vida e afirmar: sou superior a este desafio. O término de uma etapa jamais significa o fim da obra completa. É apenas uma pausa antes de algo inédito e mais grandioso. E o autor do próximo capítulo é você. Portanto, reerga-se, tome as rédeas e comece a redigir a narrativa de como você transmutou a rejeição no evento mais transformador de sua vida. Conclui-se que a rejeição, embora aparente ser um ponto final, é, em verdade, o marco inicial para uma trajetória de autoconhecimento e metamorfose. Ela detém sim a capacidade de fragmentar, mas igualmente o potencial de reconstruir, tornando-o mais robusto, mais adaptável e mais alinhado com sua verdadeira identidade. Tudo se resume à sua deliberação sobre como reagir. Considere que cada negativa experienciada representou uma chance de reorientação, de descortinar sendas que jamais seriam cogitadas se o êxito imediato tivesse ocorrido. Talvez uma recusa profissional o tenha conduzido à descoberta de um talento antes inimaginado. Quiçá o término de um laço afetivo o tenha instruído sobre a primazia do amor próprio. O que hoje se afigura como um revés, amanhã pode se revelar a mais valiosa dádiva que a existência poderia lhe ofertar. Sua identidade não é forjada pelas portas que se fecharam, mas pela sua persistência em percorrer os labirintos da vida até encontrar o acesso correto. Você transcende qualquer não, pois em seu íntimo reside a capacidade de gerar infinitos sims para si, para seus anseios, para sua evolução, para o vindouro episódio de sua vida que você mesmo redigirá. Recorde-se, a rejeição jamais o superará. Ela é meramente uma folha em seu livro, não a obra completa. Portanto, utilize essa dor como matéria-prima para edificar algo novo. Empregue-a como um espelho para discernir o que necessita de ajuste, como um propulsor para alcançar alturas maiores, como uma centelha para inflamar sua paixão motriz. Em suma, a rejeição atesta sua tentativa, sua audácia em expor seu ser ao mundo. Isso por si já configura um triunfo, pois a autêntica derrota não é ser alvo de rejeição, mas sim renunciar à tentativa. E você? Permitirá que cada percalço o defina, ou se reerguerá mais forte, mais perspicaz e preparado para os desafios vindouros? A vida segue seu curso e você também deve seguir. Aproprie-se dessa rejeição e converta-a em sua principal fortaleza. Erga-se, prossiga e tenha sempre em mente: as mais notáveis narrativas de superação iniciam precisamente onde tudo indicava ser o fim. O próximo capítulo lhe pertence integralmente. Redija-o com bravura. Antes de concluir, desejo frisar um ponto crucial. A rejeição jamais se sobreporá à sua determinação em evoluir. Hoje, você deu um passo significativo ao confrontar essa dor e ao decidir canalizá-la em força. Não interrompa essa trajetória. Prossiga, pois o futuro almejado é reflexo das escolhas presentes. Se este material lhe foi útil, demonstre seu apreço para que esta mensagem alcance mais pessoas. Caso ainda não acompanhe nosso trabalho, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, garantindo acesso às futuras ponderações e instrumentos capazes de enriquecer sua vida. Divulgue este conteúdo com quem possa dele necessitar. Por vezes, uma palavra oportuna pode ser transformadora. E claro,
Registre abaixo a sentença-chave, evidenciando seu engajamento com seu próprio aprimoramento. Minha resiliência supera qualquer rejeição. Anseio por testemunhar seu crescimento, suas vitórias e sua demonstração ao mundo de seu vasto potencial. Construamos juntos esta caminhada? Até nosso próximo encontro.